Eu realmente não sei se vai dar merda esse meu vídeo. Desculpe pela palavra, mas hoje eu estou pé da cara. Eu recebi uma intimação que me deixou indignado e mais uma vez confirma que muitas vezes os juízes não tratam o perito com devido respeito. Me acompanha aí. Muito bem, gente. Como que começou toda essa história? Até eu fiz algumas anotações aqui para que não fique, para que eu não me perca em tudo que aconteceu nesse processo. Se refere a uma nomeação a JG que eu recebi lá 2016, 2017, e daí em junho de 2017 eu apresentei minha proposta de honorários, a JG, colocando lá que eu receberia a verba ao final da demanda da parte perdedora, se não beneficiária da JG. Tudo bem, o que aconteceu nesse caso? Passado alguns meses, em fevereiro de 2018, eu apresentei o laudo pericial. Alguns meses depois, uns 8 meses depois, apresentei o primeiro esclarecimento. Se passou mais 1 ano e 2 meses do primeiro laudo original, eu prestei segundos esclarecimentos. Houve, então, a decisão que homologou o meu laudo pericial, e daí, homologou, transitou em julgado, o que eu fiz? Eu não nem precisaria fazer isso, porque é a obrigação do juiz, digamos, proceder a fazer tudo que é necessário ao pagamento da verba pericial nos casos em que foi concedido o benefício da JG. Vejam lá, artigo 95, se não me engano, parágrafo 4º, que diz que o juiz oficiará o Estado para que proceda, digamos, proceda junto à parte responsável pelo pagamento a quitação da verba pericial de perito particular ou de estrutura do órgão público utilizada na realização dessa demanda. Então, como eu sei que normalmente os juízes não fazem isso, saiu o trânsito julgado, eu apresentei meu primeiro pedido de que a parte que perdeu a demanda, que nesse caso não foi a parte beneficiária da JG, que ela procedesse ao pagamento dos meus honorários, mostrei, apresentei o valor devidamente atualizado e beleza. Se passaram mais alguns meses, nada foi feito, eu fiz o segundo pedido. Até mesmo na ocasião desse segundo pedido, coincidentemente na mesma data, a contadoria do juízo apresentou, digamos assim, os cálculos das custas e despesas processuais do processo. Tá? Ou seja, o pagamento do meu honorário não estava atrelado à necessidade de realização desses cálculos. Por quê? Ele ocorre à parte, entende? Os cálculos da contadoria não, digamos, não englobam esses honorários periciais. Mas tudo bem. Aí o que eu fiz? Não atenderam ao primeiro pedido, não atenderam o segundo pedido. E daí eu apresentei o terceiro pedido em janeiro desse ano, né? Visto que não, contando tudo direitinho que tinha acontecido, data do trânsito julgado, etc. Ao invés, digamos, da justiça tomar as medidas necessárias para que fosse dada a celeridade ao processo, que a parte que foi condenada a pagar os meus honorários, não. Essa magistrada, ela pediu aqui para mim, ó, vistos, intime-se a peticionária da movimentação tal do processo para que justifique a anotação de urgência nesses autos em seu pedido, sob pena de imposição de multa por cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do parágrafo 2º do artigo 77 do CPC. Referida medida se faz necessária diante da extensa lista de conclusão desta vara para que analise os pedidos, observando a ordem cronológica de remessa. Gente, quantos pedidos eu fiz e ignoraram todos os pedidos que eu fiz. Eu só marquei aqui a opção de pedido urgente, por quê? Porque nunca prestaram atenção aos meus pedidos. Então o que eu fiz? Acabei de atender essa intimação, eu tenho que atender a intimação, senão a juíza vai multar o auxiliar da justiça por ato atentatório,
porque eles têm muito trabalho a fazer, não pode olhar os pedidos do perito. Então, eu coloquei aqui, me identifiquei, Pedro Eugênio Pedro de Oliveira Neto, perito contador, habilitado nos termos 156 do Código de Processo Civil e nomeado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar esclarecimentos conforme assim determinada a movimentação 321 dos autos. Ou seja, que é aquilo que eu acabei de ler, a decisão que disse que, teoricamente, eu cometi um ato atentatório à dignidade da justiça. Absurdo total. Aí coloquei aqui, mais uma vez, é a quarta vez que eu estou fazendo isso e nunca se deram ao trabalho de ler o que eu peticionei nos autos. Eu coloquei aqui, relembro que a proposta de honorários no valor de R$ 3.080 foi homologada em 9/6/2017, conforme decisão tida as páginas 889 e 892 dos autos físicos, movimento 1.12, sendo que, em virtude da concessão de AJG à parte autora, os honorários periciais seriam pagos apenas ao final da demanda. Pô, isso daí é lógico que eles sabem como é que funciona. Artigo 95 do CPC. Né? Não vou nem perder tempo explicando isso para vocês, que vocês devem saber tudo isso de cor. Né? Daí eu falei ainda, o laudo original foi apresentado em 28/2/2018, ou seja, quase 5 anos atrás, movimentação tal dos autos. Os primeiros esclarecimentos em 5/10/2018, movimentação tal dos autos. E novos esclarecimentos no dia 3/4/2019, movimentação número tal dos autos. O qual foi homologado pelo douto juízo em 5/8/2019, movimentação tal dos autos. E daí eu colei a parte do despacho que homologou a prova pericial, tá? Então tá aqui o trecho que eu copiei e coloquei na minha petição. A perícia realizada nos autos observou o contido na sentença e utilizou o índice de correção na forma do entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná. Ou seja, eu fiz a prova, esse caso foi cumprimento de sentença, conforme foi determinado nas decisões transitadas em julgado. Aí a juíza ainda colocou aqui. Dessa forma, não há que se falar em readequação dos cálculos, motivo pelo qual homologa o laudo pericial realizado ao sequencial tal, foi o laudo pericial original, bem como os laudos complementares anexados aos sequenciais número tal e tal. Muito bem, né? Na sequência. Eu até gosto de fazer essas manifestações, eu fico indignado, mas eu gosto de fazer essas petições. Após diversos trâmites processuais, em 24 de fevereiro de 2021, ou seja, praticamente 2 anos atrás, a decisão judicial transitou em julgado. Transitou em julgado, o perito pode cobrar os seus honorários. Beleza. De forma que a parte requerida acabou sendo condenada à restituição de valores à parte requerente e, portanto, se conclui pela responsabilidade quanto ao pagamento integral da verba pericial. Eu não lembro direito, mas eu acho que a sentença nesse caso ela foi um pouco omissa, ou seja, ela não frisou a questão dos honorários periciais. Mas, pô, tá lá. Os honorários foram propostos, foram homologados, as partes reclamaram, mas não ganharam, então, pô, alguém tem que pagar esse negócio, né? Ainda coloquei aqui na sequência. Em virtude de tal fato, em 27/1/2022, esse perito requereu o pagamento de seus honorários, vide manifestação ou movimentação número tal dos autos. Aí coloquei aqui, dando uma cutucada, né? Todavia, mesmo já passados praticamente 10 meses desde que a petição para que a parte requerida fosse intimada a pagar os honorários de sua responsabilidade, que eles nunca fizeram isso, eu coloquei aqui só para não ficarem estressados, salvo o melhor juízo, nada foi feito por esse cartório. Ou seja, quem que atentou contra a dignidade da justiça? Fui eu, perito, que fiz tudo direitinho, cumpri todos os meus prazos, ou foi o cartório que ficou dormindo em cima das minhas manifestações, das minhas petições e não fez absolutamente nada, nada. Eu coloquei aqui, motivo pelo qual esse perito reiterou seu pedido à movimentação número tal dos autos,
que foi a qual a juíza me deu a bronca. Teoricamente me deu uma bronca dizendo que eles têm muito trabalho, que eu não deveria ter marcado lá que o pedido era urgente. Eu sinceramente, eu ia fazer uma petição aqui, mas teoricamente detonando, não só o cartório e a juíza, mas eu saí, fui cortar a minha juba, fiquei um pouco mais calmo, e daí eu fiz aqui digamos, um negócio mais leve, coloquei aqui. Portanto, de forma alguma, este perito intentou cometer ato atentatório à dignidade da justiça ao marcar pedido de urgência. E daí eu coloquei, entre aspas, digamos, as instruções que eles colocam no Projude após o campo para marcação de pedido de urgência. Eles colocam, envolve pedido de tutela, liminar, que não é o meu caso, e coloca etc. Tudo bem, eu marquei pedido de urgência por conta do etc. O etc é muito amplo, entende? Etc. Não sei, para mim a minha necessidade de urgência está dentro desse etc. Não quero nem saber. Daí eu falei, ao marcar o pedido de urgência, envolve pedido de tutela, liminar, etc., em sua manifestação tida a movimentação 316.1 dos autos. Mas, desesperadamente, chamar a atenção para seus reiterados pedidos de pagamentos honorários em aberto. Ou seja, essa magistrada falou que eu atentei contra a dignidade da justiça, mas também em momento nenhum ela viu o porquê que eu estava pedindo aquilo. Eu, na verdade, eu não sei se foi ela, especificamente, que, digamos assim, que resolveu colocar essa intimação, mandando eu prestar esclarecimentos. Primeiro, que isso daí, ao invés de dar celeridade ao processo, acaba gerando mais morosidade. Por quê? Veja, esse pedido, eu teria até o dia, eu acho que eu teria até agora o dia 13 para ler, ou seja, 10 dias corridos, e daí eu teria mais 5 dias úteis para, digamos, para responder. Ou seja, total, vamos dizer aí, 20 dias para isso. E se eles tivessem simplesmente visto a minha última petição e dito, pô, realmente, o perito tem razão, e já tivessem intimado a parte requerida para que depositasse os meus honorários, né? O que vai acontecer agora? Essa petição eu juntei agora, vai voltar para lá, a juíza vai ver novamente, se não ficar pé da cara comigo de volta, talvez ela determine a intimação da parte requerida para que pague os meus honorários de um trabalho que eu já fiz há 5 anos atrás, que já está transitado em julgado há quase 2 anos, né? Então, eu coloquei aqui só para finalizar a minha petição, coloquei. Dessa forma, já passados, aqui eu coloquei até uma nota de rodapé, tá? Eu sou filho da mãe, eu gosto de dar umas cutucadas. Coloquei uma nota de rodapé aqui que depois eu vou mostrar para vocês só esse pedaço. Desta forma, já passados quase 5 anos desde a apresentação do laudo original, bem como quase 2 anos desde o trânsito em julgado, requer respeitosamente a intimação da parte requerida para que proceda o pagamento da verba pericial, tendo em vista que a parte beneficiária da JG restou vencedora e, portanto, não cabe ao Estado o pagamento dos honorários periciais em aberto. Vocês já viram outro vídeo meu aqui em que eu tinha aceitado receber o valor da tabela do CNJ sobre 50% dos meus honorários e que daí o Estado não quis pagar nem R$370. O Estado disse, não, a parte beneficiária restou vencedora, então a outra parte que pague a outra metade dos honorários. Então é complicado. Esse é o tipo de informação que esses outros cursinhos que apresentam na internet não fala para vocês. Vocês, quando forem assumir um trabalho desse, uma responsabilidade dessa, vocês têm que conhecer tudo isso, gente, senão vocês vão ficar altamente estressados, tá? Aí fechei a minha petição, sendo que cabe no momento, pede deferimento, apresentados votos de elevada estima e distinta consideração. Daí eu vou só mostrar para vocês o que eu coloquei no final aqui. Deixa até eu pegar aqui, tá? Mudar a tela.
Muito bem, tá aqui a tela. Ó, eu coloquei aqui, tipo assim, eu coloco algumas mensagens subliminares nas minhas petições, como por exemplo o etc. lá, que eu marquei em negrito, né? E aqui eu coloquei no rodapé todas as datas, ou seja, a data que eu apresentei o laudo pericial, primeiro esclarecimento, segundo esclarecimento, homologação do laudo, o trânsito em julgado, o primeiro pedido de pagamento de honorários, o segundo pedido de pagamento de honorários, o terceiro pedido de pagamento de honorários, e daí eu coloquei só para que a juíza veja, entenda que não foi má fé minha, mas sim, pô, uma larga demora. Ou seja, vejam aqui, ó, desde a data de entrega do laudo original, passaram 4 anos, 10 meses e 23 dias. Ou seja, quase 5 anos esperando, desde que eu apresentei a primeira prova pericial. E daí ainda eu coloquei aqui do lado, tá como prazo desde o laudo, mas é prazo desde do trânsito e julgado. Desde o trânsito e julgado, 1 ano, 10 meses e 27 dias. Aqui, pô, até eu vi que eu cometi uma gafe aqui, porque é prazo desde o trânsito e julgado. Eu estava muito nervoso, mas vamos lá. Então, gente, o que eu digo para vocês, tá? Estejam preparados para um monte de coisa que acontece quando nós somos peritos, tá? Hoje até eu estava conversando com os meus colegas da diretoria da PEPAR, né, que se solidarizaram com o que ocorreu comigo, né, e a gente estava falando justamente isso, tá? As pessoas têm que entender como se dá todo esse processo para estarem realmente preparadas para tudo isso, tá? Não basta simplesmente você ter um diploma e achar que você já vai fazer bem um laudo pericial, que você não vai ter problema nenhum. Não é fácil, tá? Eu falei para os meus colegas, pô, eu acho que eu sou abençoado, porque esse tipo de encrenca só cabe para mim, né? Eu, sem falsa modéstia, eu me considero um bom perito, tá? Eu já tive eu tive 372 laudos periciais homologados, ou seja, eu nunca tive um laudo meu recusado, que teve que fazer segunda perícia. Então, pô, mesmo assim, com mais de 30 anos de experiência profissional, mais de 10 anos trabalhando com perícia, eu ainda tenho que encarar esse tipo de coisa. Então, você quer ser perito? Joia! É muito bom. Se não tivesse, eu não estava sofrendo. Se não fosse bom, é muito mais a realização pessoal de você fazer um bom trabalho do que você ganhar muito dinheiro. Não se iluda com isso, tá? Não se iluda com essas promessas aí de 5 mil por laudo. Não, dá para ganhar? Dá para ganhar. Mas tem o ônus e tem o bônus, né? O bônus é você receber pelo teu trabalho, que pode levar mais de 5 anos para você receber. Muito bem, gente. Isso daqui foi, até mesmo eu agradeço, isso daqui foi um desabafo. E eu peço para vocês que não esqueçam de curtir o meu canal, se inscrever e principalmente deixar os seus comentários, tá? A gente tem que divulgar isso para mais pessoas, para que elas não cometam a irresponsabilidade de decidir atuar com um perito sem estar preparado. Tem cursinho? Beleza, faz os cursinhos, mas não se limita a eles. Procura, estude. Você tem que entender como se dá todo o processo. Você tem que entender tudo que você pode encarar na função de perito. Muito bem, já se passaram aqui sei lá quantos minutos. Eu agradeço a audiência de vocês, agradeço os comentários e nos falamos no próximo vídeo. Um grande abraço do Pedro Neto.